Continuando então com a nossa discussão do vídeo passado, continuar falando da questão dos benefícios, das vantagens de se trabalhar com a pergunta na sala de aula para o aluno. Então, continuando aquele nosso esquema, né? Antes eu tinha explicado para vocês a parte direita, agora eu vou trabalhar a parte esquerda aqui do esquema, né? Então, a pergunta do aluno faz com que o aluno se sente envolvido e desacomodado. Então, quando eu oportunizo que o aluno faça perguntas dentro da sala de aula, eu vou estar trabalhando com a questão do envolvimento desse aluno, ele vai estar se sentindo parte dessa aula. E eu faço o quê? Com que ele vá fazendo uma reestrutura no seu pensamento, ele vai ter que pensar naquele tema, elaborar uma pergunta de uma maneira não de uma frase, mas sim de um questionamento. Então, faça com que o aluno se envolva melhor dentro da sala de aula, se sinta importante dentro da sala de aula. Então, trabalhar com a pergunta do aluno também promove a sua motivação. Por quê? Porque eu irei ao encontro da sua dúvida, da sua curiosidade. Então, o aluno não está lá dentro só para atender a demanda do conteúdo, ou da disciplina, ou do que o professor quer, mas sim o jeito que se trabalha dentro da sala de aula, os assuntos que se trabalham dentro da sala de aula são assuntos que estão envolvidos com o aluno, com o seu interesse, com a sua pergunta, a sua dúvida. E com certeza isso vai acabar promovendo uma motivação no aluno. Ele vai querer continuar nessa busca, porque afinal de contas é para procurar a resposta da minha pergunta. Então ele acaba sendo um fator motivante. E também promove a interação do professor e do aluno. Então, é muito, de novo lá, aquela pirâmide, né? No momento que eu oportunizo que meu aluno faça perguntas na sala de aula, essa minha interação com ele vai estar mais estreitada, porque ele vai trazer à tona o seu cotidiano, os seus conhecimentos prévios, os seus interesses, e eu vou estar atendendo isso junto com ele. Então, acaba que faz com que o professor e o aluno fiquem mais próximos para que juntos eles construam e reconstruam conhecimento. Não é só para ser amiguinho e tal, mas é no intuito de promover a aprendizagem do meu aluno. E isso desenvolve um ambiente de interação entre o aluno e o professor, com certeza. Então, o aluno e o professor eles vão ter uma relação de mais proximidade para gerar conhecimento. A pergunta do aluno, então, faz com que a gente se surpreenda pelas perguntas elaboradas pelos alunos. Geralmente eles fazem perguntas que a gente nunca tinha parado para pensar. E é uma oportunidade de tu fazer todo um resgate de várias coisas, não só apenas do conteúdo, mas eles vão fazer perguntas que envolvam aquele contexto daquele tema. E aí eu me lembro que uma vez a gente fez isso, oportunizou com que os alunos elaborassem perguntas e nós elaboramos um PowerPoint onde a gente colocou várias imagens sobre a água porque a gente queria trabalhar com essa temática da água, que é conteúdo do 6º ano, e nós estávamos trabalhando com o 6º ano. E a gente jogou as imagens, não falamos mais nada e pedimos para que eles fossem elaborando perguntas que tivessem relacionadas com aquelas imagens. E choveu de perguntas, muitas relacionadas com a água em si, sobre o seu ciclo, quais substâncias que formam a água e todas essas questões, como é que se forma a chuva e tal. E uma questão que me chamou a atenção foi de um aluno quando ele perguntou o seguinte: por que nós temos que pagar água se a água é um bem de todos? Então vejam, às vezes a gente paga a conta todo mês, mas não parou para pensar por que a gente tem que pagar essa conta. E o aluno, se a água é de todos. E aí é uma oportunidade da gente estar trabalhando com questões que envolvem a sociedade, que envolvem o cotidiano desse aluno, dele entender por que ele tem que pagar uma conta de água, mas porque existe um tratamento todo, aí já dá para trabalhar a questão do tratamento da água, e isso é um serviço que se faz, então eu estou pagando pelo serviço e por receber água encanada na minha casa, do abastecimento. Então eu vou mostrando para o meu aluno também, e fazendo ele entender como que funcionam as coisas no dia a dia, como que é a sociedade, como que é o meu entorno. Então a gente se surpreende muito
com as perguntas do aluno. E para ele elaborar uma pergunta, então ele precisa reestruturar o seu pensamento para elaborar essas perguntas. Então é uma maneira da gente fazer um exercício com o nosso aluno e ele vai se exercitando de pensar que perguntas que ele vai elaborar que estejam ao encontro das suas dúvidas, dos seus interesses, dos seus desejos em relação àquele assunto que a gente está trabalhando. Então vale muito a pena trabalhar com essa metodologia e eu tenho certeza que vocês vão colher resultados positivos trabalhando dessa maneira. E aí, para encerrar esse nosso vídeo, eu quero trazer para vocês essa relação que existe entre a pergunta do aluno e o educar pela pesquisa. Eu falei disso o tempo inteiro nos vídeos anteriores, mas eu quero trazer bem aquilo que a gente trabalhou no módulo 2, né, dos pressupostos do aluno e do professor dentro do Educar pela Pesquisa, e que na pergunta, com essa metodologia, a gente está trabalhando sim. Então, trabalhar com a pergunta do aluno atende às ações do aluno na proposta do Educar pela Pesquisa, que é pesquisar e elaborar, porque o aluno ele vai ter que buscar as respostas para essas perguntas, ele vai ter que fazer as suas interpretações, as suas elaborações e reconstruir essas elaborações se for necessário dentro do que o professor está propondo, dentro do que o professor está querendo. E a do professor, que é orientar, avaliar e pesquisar essa nova proposta em sala de aula, os resultados e possíveis melhorias na proposta, tendo uma atitude reflexiva frente à sua prática pedagógica. Então, talvez a primeira vez que você trabalhe com essa metodologia não dê tão certo, eu vou ter que repensar, eu vou ter que ler um pouquinho mais, ver o que foi que não deu certo na hora de motivar o aluno para ele buscar, então eu vou procurar outros recursos. Então isso vai fazendo com que eu seja um professor pesquisador e eu vou estar orientando esse aluno, eu vou estar guiando esse aluno, eu vou estar avaliando o processo de construção desse aluno, se ele realmente, qual estão sendo as dificuldades dele, onde ele tem facilidades, vou estar salientando as potencialidades dele, ajudando ele nas suas necessidades. Então, com esse slide fica explícito o quanto que essa metodologia atende aos pressupostos do Educar pela Pesquisa. E é uma maneira prática de nós estarmos trabalhando com Educar pela Pesquisa dentro da sala de aula, no momento que eu trabalho com a pergunta do aluno. Mas o professor também pode fazer perguntas. E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Como que devem ser essas perguntas que o professor vai expor para a turma e uma classificação que a gente pode fazer das perguntas dos alunos, até de uma maneira para a gente estar avaliando o processo de complexificação da pergunta do aluno. Até o próximo vídeo.